Irmãos, paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Deus seja louvado pela vida de cada irmã, cada irmão, a casa do Senhor nesta noite. Abram comigo a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 14. João 14. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6, e depois nós vamos ler do 13 ao 17. Do 13 ao 17, do 1 ao 6 e do 13 ao 17. Irmão Cleito, tem jeito de nós jogar lá? Para a igreja toda ler? Muito bem, glória a Jesus. Colocar esse travesseirinho de cá que ele segura aqui, porque o ar-condicionado às vezes. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor juntos? 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos para o 13. Vamos lá. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. Meus irmãos, se nós fôssemos talvez dar um tema a esta palavra, eu diria: Jesus Cristo, o terapeuta por excelência do cristão, ou da nossa alma. Jesus Cristo, o terapeuta por excelência da nossa alma. Quando nós lemos uma palavra como esta, que está registrada em João, esse livro de João, não sei se os irmãos já pensaram nessa curiosidade. O livro mais lido no mundo inteiro é o livro de João, sabia disso? É lógico que a Bíblia é o livro mais lido, mas além da Bíblia, o livro de João é o livro mais lido em todo o globo terrestre. Se perguntar assim, qual o livro mais lido em todo o globo terrestre? É esse livro que nós acabamos de ler, parte dele agora, João. Todos nós sabemos que Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, ou o evangelho de Jesus, Mateus escreveu enfocando Jesus como o rei prometido. Mateus escreveu para os judeus. Marcos, que escreveu para os gentios, o enfoque que ele deu para Jesus foi sobre aquele que veio para servir. É tanto que nós encontramos várias vezes em Marcos, Jesus dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Lucas escreveu principalmente para os gregos, falando sobre Jesus Cristo, o aspecto de Jesus como homem perfeito. Lucas disse que ele era 100% Deus, 100% homem, mas homem perfeito. Lucas, quando ele escreveu sobre Jesus, o aspecto que ele escrevera é exatamente aquele que Pilatos olhou para Jesus e disse: eu não vejo defeito algum nesse homem. É exatamente isso que Lucas escreveu. Mas João, o apóstolo amado, diz que dos apóstolos o único que morreu de morte natural foi João, com mais de 90 anos de idade. Quando João escreveu esse evangelho aqui, os demais evangélicos sinóticos já havia mais de 30 anos que estavam sendo lidos nas igrejas. E agora João, aquele velhinho,
ele escreve esse livro que tem 21 capítulos. Alguém diz assim: quando nós entramos no livro de João, é como se o crente estivesse entrando dentro do Santo dos Santos. Por quê? Por quê? Porque João, o enfoque que João deu a Jesus em todo esse livro, é o enfoque de Jesus Cristo, Deus entre os homens. O enfoque que João deu é que Jesus Cristo é o nosso Emanuel. É o hino que o irmão Ismael canta. Emanuel é Deus conosco. Deus conosco. Então, irmãos, é exatamente no livro de João que esse Jesus Cristo que João apresenta com uma singularidade totalmente diferente dos demais evangelistas. É aqui em João que nós encontramos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. É aqui que nós encontramos ele dizendo: eu sou a luz do mundo. Em João encontramos Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. É exatamente aqui que ele diz: eu sou o bom pastor. Também o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui no texto que nós lemos ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá no capítulo 15 Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, então Jesus Cristo chama os discípulos, os seus discípulos, e ele diz essas palavras que nós lemos aqui hoje para os discípulos. Se nós lermos esse texto aqui do capítulo 14 de João, e não pensarmos um pouquinho em que momento tanto Jesus como os discípulos estavam vivendo nesta hora, talvez a gente não tenha uma percepção da importância dessas palavras do nosso mestre. Isto aqui foi a semana, talvez a semana crucial, ou a semana D do ministério de Jesus Cristo. Deixe-me lembrar os irmãos o seguinte: Jesus, no domingo anterior a esse aqui que ele disse essas palavras, o texto sagrado diz que ele chegou em Jerusalém, e as pessoas já perceberam que Jesus Cristo estava chegando, e colocaram ramos na entrada da cidade, ramos para que o jumentinho que carregava Jesus pudesse ser conduzido em um tapete verde, e Jesus Cristo entra triunfantemente em Jerusalém, e as pessoas gritavam e diziam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. É a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquele momento importante. Foi nesta semana que o Cristo, ao entrar em Jerusalém, irmãos, muitas pessoas talvez não sabiam qual o propósito que Jesus Cristo estava em Jerusalém, mas ele entra, as pessoas gritando, a tal momento que os discípulos disseram: Jesus, fala, peça esse pessoal para eles falarem mais baixo. Jesus Cristo, deixa eles clamar, deixa eles gritar alto: bendito, hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, mas foi exatamente na segunda-feira, Jesus entra no templo e faz aquela chamada purificação do templo. Ele expulsou os mercenários que estavam dentro da igreja. Assim hoje, muitas pessoas que às vezes o intento delas não é puro diante de Deus. A Bíblia diz que Deus conhece os seus, e Jesus Cristo não aceita esse tipo de coisas. Há pessoas que às vezes se tornam estrelas de uma noite para o dia aí, mas quando Jesus entrou no templo e viu as pessoas negociando ali dentro, olha, irmão, foi um momento tenso. Os discípulos, a Bíblia diz que Jesus Cristo derribou as mesas que eles estavam negociando ali, empurrou as cadeiras para lá, um negócio assim meio estranho, a purificação do templo. E tudo isso dentro da religiosidade de Jerusalém, o clima foi ficando mais tenso ainda. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira aconteceu o quê? Os religiosos interrogaram Jesus dizendo assim: com qual autoridade o Senhor faz esses milagres? Nós queremos saber. Queremos que o Senhor diga para nós, com que autoridade o Senhor está mandando os cegos ver, os paralíticos andar? Que autoridade é essa? Jesus olha para aqueles homens e conhece o intento deles e diz assim: eu quero perguntar a vocês, o batismo de João é dos céus ou é da terra? Me digam, por favor. E eles olharam para Jesus e disseram: nós não sabemos. Que o texto diz assim: se eles dissessem que era dos céus,
eles estavam em incoerência com aquilo que eles pregavam. Se eles dissessem que era da terra, as pessoas gostavam de João e diziam, enfurecia contra eles. Nós não sabemos. Jesus Cristo, também não vou dizer com que autoridade eu faço milagres, não. Há coisas, irmãos, que é só para os crentes saber, não é para as pessoas que não temem a Deus. Jesus pegou e ficou calado. Isso aconteceu na terça-feira. O que aconteceu na quarta? Jesus pronuncia o sermão profético que está lá em Mateus capítulo 24. Coisa tremenda. Ali Jesus fala sobre o princípio de dores, grande tribulação. E Jesus Cristo fala sobre a vinda do Filho do Homem. Enfim, ele pronuncia aquele sermão profético de 24, 25 de Mateus. E ao final do sermão profético, Jesus Cristo diz assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens pecadores e matá-lo-ão. Ele será entregue para ser morto na mão dos homens pecadores. E aquilo assustou tremendamente os discípulos. Pensem nisso. Pensem nisso. Pensem em que momento Jesus falou essas palavras aqui. Isso foi exatamente na quarta-feira. Jesus anuncia a sua morte vicária. Quinta-feira amanheceu. Foi exatamente no dia que Jesus Cristo falou isto aqui. Ele chama 2 dos seus discípulos e diz assim: prepare um lugar para que nós comamos a Páscoa. E eles entraram na cidade, prepararam um cenáculo, um local onde Jesus e os discípulos se reuniram, e Jesus comeu a Páscoa com eles. Foi naquele momento que Jesus Cristo senta ou abaixa, cinge-se com a toalha, lava os pés de alguns discípulos, inclusive de Pedro. Um momento assim muito, o Senhor dando uma lição de humildade para as pessoas. Quando ele levanta, Jesus anuncia que alguém ia traí-lo, e ele chega a dar um sinal de quem seria o traidor. Pedro diz: eu, Senhor, estarei com o Senhor até a morte. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: nesta noite você vai me negar. A estrutura do homem, irmãos, é muito fraca, é muito débil. Esta noite de quinta-feira aqui que Jesus Cristo disse isso, foi a noite do Getsemane, ou do Getsemani, em que Jesus suou suor de sangue. Essa noite aqui foi a noite em que Jesus Cristo fora preso. Esta noite aqui foi uma noite tensa, uma noite tremenda. Judas trai, Pedro nega Jesus, ele passou pelo Getsemane, um negócio assim muito estranho. E os discípulos ficaram com o coração totalmente sobressaltados. Eu e você somos humanos, nós somos humanos. E de quando em vez, às vezes o meu coração, esse pobre coração, como o seu coração, fica sobressaltado, mesmo nós sendo crentes em Jesus Cristo. Quem sabe nesta noite de terça-feira entrou alguém aqui e alguma situação tem incomodado a sua vida, e você entrou dentro desta casa com o teu coração totalmente turbado. Jesus Cristo conhecia o coração dos discípulos, e ele pensou comigo mesmo: eu preciso acalmar o coração dos meus filhos. Amanheceu a sexta-feira. Sexta-feira ele foi julgado e foi crucificado. Foi entregue nas mãos dos homens, foi crucificado. À tardezinha um homem tira o corpo de Jesus e foi morto. À tardezinha um homem tira o corpo de Jesus, leva para a sepultura e o sepulta. No sábado o corpo de Jesus permaneceu no túmulo. No domingo de madrugada Jesus ressuscita dentre os mortos. Mas eu quero enfocar com os irmãos esta quinta-feira aqui, quando o Senhor olhou para os seus filhos, como ele estivesse olhando para nós aqui hoje, nesta terça-feira, e ele viu que o coração dos discípulos estavam totalmente sobressaltados. Eles pensaram consigo mesmos: nós vamos perder Jesus, o nosso mestre, esse homem que nós temos caminhado com ele durante 3 anos e meio, nós temos acreditado nas palavras dele, nos milagres dele, nós somos testemunha pessoal daquilo que ele tem feito aqui na terra. E ele diz para os seus discípulos assim: olha, para o lugar aonde eu estou indo, vocês não podem ir agora. Imaginem isso. Para onde eu estou indo, vocês não podem ir agora, vocês poderão ir depois.
E isso acabou de apertar o coração dos seus filhos. Foi quando Jesus Cristo, aqui no capítulo 14 de João, o texto sagrado diz que Jesus fez promessas verídicas e maravilhosas e algumas constatações para o coração dos discípulos. Eu quero falar rapidamente quais foram as promessas que Jesus Cristo fez e que Ele faz para mim e para você também hoje, aqui neste culto de terça-feira. Quais foram as promessas de Jesus? Ele disse para os seus discípulos assim: vocês vão para o céu. Diga comigo, eu vou para o céu. Jesus Cristo disse isso para os discípulos. Olha, eu quero acalentar o coração de vocês. Eu quero fazer com que o coração de vocês sossegue nesse dia. E a promessa que eu tenho para vocês é esta: vocês vão para os céus. Alguém diz que os céus é fruto da imaginação, da religiosidade. Alguém diz que os céus é alguma coisa fantasiosa que os crentes pregam. Alguém diz que os céus é fruto de uma invenção daquilo que está na mente de alguns incautos no mundo. Mas pela palavra de Jesus Cristo, que passam céus e terra, e essas palavras não passam. Os céus é um lugar totalmente real e totalmente literal. Os céus é a morada de Deus, do meu Deus e do teu Deus. Do meu Deus e do teu Deus. Eu vou contar uma ilustração aqui, uma ilustração não, alguma coisa verídica, eu sei que alguém vai assustar. Nós tínhamos um médico que era membro dessa igreja aqui, e um dia ele chegou aqui apavorado na escola bíblica dominical. Pastor Oides lembra disso. Ele chegou aqui apavorado na escola bíblica e disse assim: irmãos, essa noite eu estava em um pronto-socorro fazendo uma cirurgia em um rapaz esfaqueado, e aquele rapaz estava totalmente lúcido, e eu estava costurando os ferimentos dele. Ele não tinha perigo de morte. Em um determinado momento da cirurgia, aquele moço que era um bandido, ele olhou para o doutor e disse assim: doutor, o senhor pode parar a cirurgia? Doutor Floyd, por quê, rapaz? Pode parar a cirurgia. Eu estou vendo o inferno, e eu estou entrando dentro do inferno. O doutor Ariaci contou isso aqui nesta igreja. Ele diz: o moço pronunciou esta palavra e morreu instantaneamente. Eu fiquei assustado com aquilo. Talvez alguém pode dizer assim: pastor, que negócio é esse? Mas eu e você temos dezenas de testemunhos de pessoas que na hora da morte, crentes em Jesus Cristo, contemplaram os céus de Deus, a morada do Altíssimo. Está aqui a minha irmã pastora Neuza, está aqui a minha irmã Vera. A nossa mãe, quando morreu com 43 anos de idade, ali no Hospital Santa Luzia, no momento dela partir para a eternidade, ela cantou um hino que não está na harpa, não está nenhum inário, e ela cantou um hino e disse: eu estou vendo os anjos de Deus vir me buscar, eu estou contemplando os anjos celestiais vir buscar a minha alma. E ela disse aquela palavra às 11h35 da noite, e o Espírito de Deus recolheu a alma da nossa mãe. Eu sei que você tem outros testemunhos tais quais esse, eu sei que você sabe de muitos testemunhos como esse. Jesus olha para os discípulos e disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas, e é para lá que vocês vão no final da caminhada de vocês. Vocês vão para os céus. Glorificado seja o nome de Jesus. Há uma cidade preparada para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Eu disse que o livro de João retrata o Jesus Cristo Deus. Mais de 90 vezes está escrito no livro de João: aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim, aqueles que creem nas palavras que eu profiro. Irmãos, está em nós crermos que no final da nossa caminhada, a nossa vida não se encerra aqui, mas há uns céus de Deus nos esperando. O que mais o Senhor Jesus Cristo prometeu para os discípulos? Ele diz: vocês já conhecem o Pai. Que coisa linda! Vocês já conhecem o Pai. É tão maravilhosa a palavra do Senhor, que além de Jesus Cristo chamar Deus o Pai de Pai, Ele transfere essa paternidade de Deus para mim e para você. Ele diz: olha, eu quero animar o coração de vocês, dizendo para vocês o seguinte: vocês já conhecem o Pai. Um dos discípulos olha para Jesus e diz: Senhor, nós não conhecemos o Pai. Que negócio é esse? Nós não conhecemos o Pai. Jesus olha para eles e diz: quem me vê a mim, vê o Pai.
A pessoa de Jesus Cristo é o reflexo real 100% da pessoa do Pai. Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Você pode contemplar Jesus aqui hoje? Se você contemplar Jesus, você pode dizer: eu conheço o Pai, eu sei quem é o Pai dessa triunidade maravilhosa que eu creio. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Senhor Jesus disse: eu quero acalentar o coração de vocês em saber que vocês já conhecem o Pai. Em terceiro lugar, Jesus disse assim para os discípulos: vocês têm o privilégio também de conversar com o Pai que está nos céus. Oh, coisa maravilhosa! Vocês conversam com o Pai. Está aí no capítulo 14, versos 13 e 14, tudo desse mesmo capítulo. Eu não estou lendo os versículos. Olha, quando pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. O privilégio grande que nós temos, irmãos, de conversar com o nosso Deus Pai que está nos céus, através da oração. Sempre nós dizemos aqui que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo entre a criatura e o seu Criador. Quem já orou hoje? Talvez todos nós oramos. O que é orar? É conversar com o Pai. Maravilhoso seja o nome de Jesus. Converse com Deus agora. Vá durante esse culto conversando com o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Jesus Cristo disse: anime o coração de vocês. Vocês já conhecem o Pai, vocês conversam com Ele através da oração. Em quarto lugar, Jesus Cristo disse assim: vocês já têm o Espírito Santo. Interessante. Olha o versículo 16 aí, o que diz. O Senhor diz assim no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por quê? Porque a pessoa de Jesus Cristo, irmãos, junto com os discípulos, era um consolo. Lógico. Imagine os irmãos, durante toda aquela caminhada dos discípulos, eles vendo Jesus operar tantos milagres e tantas maravilhas, a presença de Jesus Cristo com eles era um consolo tremendo. Mas o Senhor disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E o versículo 17 diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora mesmo nós oramos através da força do Espírito Santo de Deus aqui na nossa alma, em nosso coração. Quantos aqui que sentem que o Espírito Santo está dentro de você? Quantos sentem que o Espírito Santo está dentro de você? Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa divina. O Espírito Santo é esse outro Consolador que Jesus Cristo diz: eu vou mandar outro Consolador para vocês. E alguém diz assim: a grande prova de que Jesus Cristo chegou no céu é porque o Espírito Santo chegou aqui para ficar conosco para sempre. Os discípulos estavam reunidos em uma reunião, mais ou menos de mais de 100 pessoas, lá no cenáculo, depois de Jesus ressuscitado dentre os mortos. De repente mudou o ambiente daquela reunião, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e os crentes foram batizados com o Espírito Santo, e eles começaram a falar novas línguas, igual todo crente pentecostal e batizado hoje fala. Oh, que privilégio maravilhoso é a presença do Espírito Santo conosco. Bata no teu peito e diga: muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita aqui. O Senhor habita aqui. Vós tendes o Espírito Santo. Penúltimo lugar, Jesus Cristo prometeu para os discípulos, dizendo assim: vocês desfrutam do amor do Pai. Vocês desfrutam do amor do Pai. Versículo de número 21 aí do capítulo 14. Olha aí o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui. Você que está passando provas e enfrentando turbulências e tempestades, saiba de uma coisa: o Pai ama você. Deus não ama uma multidão, não. Ele ama a mim particularmente, Ele ama você. Ah, como eu gosto daquela expressão de Paulo aos Romanos, que diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus olha para você hoje e para mim hoje, com todos os defeitos que nós temos, e Ele tem um amor tão grande para com a nossa vida. Alguém diz assim: nós não precisamos fazer nada além do que nós fazemos. E se nós fizermos mais além, Deus não nos amará mais, porque Ele nos ama o suficiente de um dia levarmos para a presença dEle nos céus. Quantos que sentem que o Pai te ama? Você é amado do Pai? Levante a sua mão e diga: eu te agradeço, ó Deus, pelo teu amor para comigo. Deus prova o seu amor para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu abracei Jesus em minha vida e eu me sinto totalmente amado pelo Pai. Eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos, outra constatação de Jesus, quando Ele fez outra promessa para os discípulos: vós tendes a dádiva da minha paz. Olha o versículo de número 27 aí, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aí Jesus repete outra vez a mesma frase que Ele falou lá no início: não se turbe o vosso coração, receba a minha paz em teu coração. A paz de Jesus Cristo é o árbitro que nós temos entre nós, para que as nossas preocupações e as nossas aflições sejam totalmente desfeitas. Qual situação você está enfrentando? Qual problema você está enfrentando na sua vida? Nesta noite Jesus Cristo diz para mim e para você: não se turbe o teu coração, eu estou aqui. Irmãos, eu não creio em um Cristo distante, não. Eu não creio em um Cristo longe, não. Eu creio em um Cristo presente. Eu creio em Cristo que anda no meio do seu castiçal. Eu creio em Cristo que Ele está caminhando em nossa direção nesta noite, dizendo: meu filho, mesmo que você esteja passando prova, eu estou com você. Agora eu quero que os irmãos imaginem o coração dos discípulos, depois de todas essas promessas e constatações que o Senhor Jesus Cristo fizera a eles. Fiquem tranquilos, vocês vão morar no céu, vocês conhecem o Pai, vocês falam com o Pai, vocês têm o Espírito Santo, tantas promessas maravilhosas. E por derradeiro de tudo isso aqui, passou-se a quinta-feira, passou-se a sexta-feira, passou-se o sábado, e no domingo pela madrugada, o meu Cristo e o teu Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivo, poderoso para todo sempre. É por isso que nós cantamos com toda a força da nossa alma nesta noite, porque Ele vive. Eu creio no amanhã. O Cristo que eu creio, o cristianismo, se é que pode ser chamado de religião, o cristianismo é a religião mais diferenciada de todas as religiões da face da terra, porque o nosso Cristo é vivo e reina para todo sempre, está à direita de Deus intercedendo por nós. Queira se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Oh, meu querido irmão, aquiete o teu coração hoje, aquiete o teu coração hoje, irmã. O Espírito Santo fala ao meu coração e fala ao teu coração: descanse em mim, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle do teu lar. Em tudo aquilo que porventura estiver desassossegando o nosso coração, nesta noite eu vou cruzar os braços, dizer: eu me descanso no Senhor, eu descanso em Ti. Oremos nesta noite. Maravilhoso e eterno Pai, Deus da glória, Pai de Jesus Cristo, outra vez ouvimos o Senhor dizer ao nosso coração, para que nós não venhamos turbar, que venhamos estar descansados em Ti, Senhor. Oh, amado Pai Celestial,
esse pai que porventura entrou aqui preocupado com seu filho, essa mãe preocupada com o filho, ou com a filha, ou com a situação financeira, ou com qualquer outra situação que porventura tem perturbado. Ó Senhor, visita este coração nesta noite, mais uma vez dizendo para que essa pessoa não se turbe. Os céus é o nosso lugar final, é para lá que esta igreja está caminhando, é para lá que nós estamos indo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual pela tua infinita misericórdia nos gerou de novo em Cristo Jesus. Amém. Erga a tua mão para os céus e glorifique ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém.